vontade. Tá bom. Você tem seu tempo aí. 14h50 agora. Boa tarde a todos. Meu nome é Thiago Ramiro, eu sou aluno de pós-graduação no curso de Educação Ambiental e Sustentabilidade. A minha linha de pesquisa é Gestão, Sustentabilidade e Meio Ambiente. Quem me orientou nesse trabalho foi Ivanete. Eu tive a presença também efetiva do Thiago nas práticas que nós realizamos e até na escrita também me ajudou bastante. Bom, como a gente vai utilizar, o tema do nosso trabalho é produção de massa plástica sustentável proveniente do resíduo do beneficiamento do mármore dolomítico, ele é conhecido comercialmente como Onyx Blue. Como a gente vai utilizar resíduo proveniente do beneficiamento de rocha, vou falar um pouco aqui do levantamento de 2017 no setor de rochas minerais. A produção nacional ficou em torno de 9,2 milhões de toneladas, nas mais de 1.500 frentes de lava ativa no Brasil. O Brasil produz cerca de 1.200 tipos de materiais diferentes de rochas ornamentais, dentro granitos, rochas metamórficas, mármores e outras rochas também sedimentares que são utilizadas para rochas ornamentais. Ele exportou cerca de 2,36 milhões de toneladas, responsável por 1.107,1 milhões de dólares. O Espírito Santo é o maior exportador do Brasil, responsável por 81,7% das exportações nacionais. Esse gráfico aí mostra o cenário das exportações nos estados brasileiros, o Espírito Santo com destaque. Não imaginava. Quantidade de rocha. Esses dados são de 2017. Esse é o cenário mundial de produção de rocha no mundo. O Brasil ocupa a quarta posição, perdendo só para a China, a Índia e a Turquia. Bom, por ser um grande produtor, consequentemente também ele é um grande poluidor. O rejeito, os resíduos do beneficiamento de rochas tem características distintas de acordo com a etapa do processo. Na lavra, ele tem uma característica, na indústria ele já tem uma outra característica. Nós vamos utilizar casqueiro de bloco para trabalhar na nossa pesquisa. O bloco, quando sai da pedreira, nem sempre ele tem um formato adequado para ser colocado no equipamento, no tiar. Tá? Aí ele é feito a parada, as arestas dele, colocadas nas medidas adequadas para que ele seja feito um desdobramento, que é o processo de fatiamento dele em chapas. Igual. Esse casqueiro comumente é descartado, a gente pode ver aí algumas pilhas de rochas, ele nem sempre tem uma destinação correta. Há algumas indústrias que aproveitam de alguma forma, as instituições também vêm desenvolvendo pesquisas a fim de aproveitar esses materiais, e nós também estamos aí tentando dar uma aplicação a esse material. A produção de massa plástica. Esse estudo nosso justifica porque a massa plástica ela é muito utilizada, ela é ampliada muito na construção civil, você usa ela para colar cerâmica, rocha, fazer pequenos reparos, colagem de cubas, também é utilizado amplamente nas oficinas de funilaria para reparo de carros. Enfim, tem uma boa aplicação no mercado. Classificação do resíduo. Segundo essa norma 10.004, ele é classificado como resíduo classe B, ou seja, nenhum de seus constituintes são solubilizados em água e geram concentrações que são mais elevadas que as estabelecidas para a água potável. É considerado um material inerte, ele em contato com a água, ele não libera substâncias químicas, ou seja, ele não traz esse tipo de prejuízo para a gente. Ele gera outros impactos, né? Visual, quando você vai descartar esse material, demanda um grande espaço, enfim.
Classificação mineralógica, ele é classificado como calcita, dolomita, mármore, porque ele tem 70% de dolomita, 25% desse material é calcita e 5% de outros materiais, minerais acessórios, aí, flogopita, apatita, tremolita e alguns policarbonatos secundários. Bom, aí está o casqueiro do bloco e eu preciso trabalhar com pó, né, para a produção da massa plástica. E inicia-se aí o processo de cominuição, transformar isso daí num pó, para que seja utilizado como matéria-prima. O primeiro processo a gente fragmentou ele em pedaços menores com a marreta mesmo, manual. No segundo momento a gente utilizou esse moinho de mandíbula. O produto que ele me traz é essa brita, terminante dessa brita, com algumas variações de tamanho. Thiago, aproveita e explica essa régua que você usou ali, tem algumas figuras com ela no... Essa régua é uma escala, só eu usei como escala. Ela tem 7 centímetros. Ah, é centímetro. Isso, 7 centímetros. Beleza. Depois do moinho de mandíbulas, a gente jogou ele no moinho de rolos. O produto que ele dá, uma espécie de uma areia grossa. E depois eu joguei no moinho de porcelana. Que o produto final do moinho de porcelana já é um pó. Ele tem ainda uma granulometria que não é interessante para a gente. Ainda preciso trabalhar esse material aí. Depois desse moinho de rolo, de porcelana, nós colocamos esse material para secar em estufa, para retirar qualquer tipo de umidade que pudesse ter, a 100 graus no período de 24 horas. Aí assim a gente peneirou o material, usando peneira de bancada ali, aproveitando a faixa entre 200 mestres e 270. É a faixa indicada em outros estudos, porque abaixo disso ela precipita, né? A carga mineral precipita na resina, e acima disso ele perde o acabamento. Em algumas situações, algumas aplicações, eu preciso de um acabamento mais fino para lixar para um carro e tal. Um carro precisa de um acabamento mais fino. Nós produzimos duas massas plásticas, na verdade. Né? Produzimos uma massa plástica com a carga mineral mais a resina epóxi, e produzimos uma massa plástica com a resina poliéster. Em ambos os casos, nós utilizamos 60% de carga mineral para 40% de resina. Esse sistema exopódico é TEPA-C, que a cada 100 gramas de resina eu adiciono 55 gramas de catalisador. No sistema poliéster, a cada 100 gramas eu adiciono de 1 a 2 gramas de catalisador. Isso deu uma diferença na hora de formulação da massa, porque a quantidade de resina no sistema exopódico ficou um pouco menor, consequentemente, para misturar ali a carga mineral, a gente teve um pouco mais de dificuldade. Daí a formulação da massa plástica sustentável epóxi, a pesagem da resina, do catalisador, nota-se a quantidade de catalisador ali, né, que é bem maior. E aí a formulação. Na formulação a gente utilizou um agitador com rotação de 100, de 1000 a 7000 rotações por minuto, e durante mais ou menos uns 10 minutos a gente ficou para garantir a homogeneidade. Depois da aplicação a massa, a gente adicionou o catalisador e iniciou imediatamente o processo de cura. Tem que trabalhar rápido para que ele não endureça. O sistema exopódico demora um pouco mais o tempo de cura. Agora no outro da poliéster é muito mais rápido. Esse é o sistema poliéster, que pesa só a resina e o catalisador. A gente nem considerou as gramas no catalisador no processo. Bom, a massa estava pronta, a gente foi testar, né, para saber a eficiência do material que a gente tinha criado.
Para isso, nós utilizamos também casqueiro de bloco. O casqueiro de bloco, na parte interna dele, fica com aquelas características ali, liso. Do outro lado é mais caravachento, mas ali ele fica liso, né? A gente utilizou um material de origem plutônica. Qualquer leigo diria que é um granito, mas ele tem a origem magmática, mas ele não é um granito. Dá para ver as orientações, ele consegue ver as orientações dos minerais. Todo material que é orientado, ele já não é mais um granito, é um material metamórfico, né? Então a gente testou as massas que a gente fez e comparamos com uma massa que vende no mercado, uma massa comercial, para saber fazer uma comparação, fazer essas análises. Comercial é essa daqui, essa cinza, essa mais cinza que está na vocês aí é comercial. A mais clara é o sistema isopódico e essa mais cinzinha aí é a poliéster, no caso. Para a produção dos corpos de prova ali, né? Aquele desenho ali ilustra como deve ser, né? A parte mais embaixo ali é o substrato, em cima ali seria essa norma é para a argamassa, né? A gente adaptou para a nossa pesquisa. Então, o furo, a gente utilizou uma broca de 5 centímetros de circunferência ali, né? Com espaçamento de 6 centímetros entre um furo e o outro. O furo deveria ultrapassar toda a argamassa e um pouco do substrato, como está descrito no desenho ali. E foram feitos 6 furos para cada ensaio ali, para cada teste. Foram feitos 6 e, posteriormente, feitos os furos. Esse material foi lavado para que tivesse alguma impureza por conta dos furos ali, né? Lavou e secou. No dia seguinte, por uns 24 horas, material seco, nós secamos os pinos, colamos os pinos, uma cola também com base epóxi, mas com uma construção melhor, mais resistente, né? E ela deve ser mais resistente porque o material vai puxar dali, então se é soltado ali não vai me fornecer o resultado que eu quero. Em alguns casos acontece, com a gente não aconteceu não, soltar no pino. Aí tá aí, esse é o equipamento soloteste, ele mede a força que eu precisou para arrancar o material, arrancar a cola dali. O primeiro exemplo ali na figura A, ela mostra o sistema exopódico. Ele rompeu por fragmentos de rocha. No caso, a figura A aqui em cima também no esquema. Com aquele resultado ali, significa que a cola que nós produzimos, a resistência dela ficou superior à da própria rocha. Imagina que se fosse a sua pia colada ali. Colocando peso ali, quebraria a pia, mas ela não descolaria. Entendeu? No caso, a pia aqui é a massa poliéster. Ela também rompeu por alguns fragmentos de rocha em alguns corpos de prova e outros ali rompeu na interface da cola com a massa plástica. No caso aqui, a massa plástica comercial, que é essa cinza aqui, C, observa-se que o rompimento foram quase que todos na interface do substrato com a massa plástica. Esses são os números. A força para força, né? Se a gente comparando aí a massa plástica comercial, a média de força ali ficou em 396,83. Se a gente olhar a massa sustentável poliéster, que tem a mesma composição química da resina, no nosso caso aqui teve a média de força ficou em 413. Se a gente comparar aqui com a massa plástica sustentável epóxi, ela ficou em 534, um resultado um pouco melhor, bem melhor no caso, né? Só aproveitar. Você comentou aí elas têm qual que é a mesma massa? A massa plástica sustentável poliéster tem a mesma composição química da massa plástica comercial. A massa plástica epóxi é uma composição química diferente. Química diferente. A gente até testaria com a comercial, só que eu gastaria mais em torno de uns R$ 1.500 para fazer os corpos de prova. E a massa plástica é muito mais cara, entendeu?
E eu testei porque esse também foi até esse material estava lá disponível, a resina epóxi, a gente ia fazer só poliéster com poliéster. Mas como tinha esse material disponível lá, a resina epóxi disponível para fazer, aí a gente resolveu testar também ela para saber quais seriam os resultados. Esse aí são o gráfico que mostra o comportamento dos corpos de prova. O preto aí seria a massa plástica comercial, o azul seria a sustentável poliéster, que tem a mesma composição química da comercial, e a verde seria a sustentável epóxi. O resultado, um pouco um destaque para epóxi nesse ensaio. Esse aí é o gráfico da pressão que foi exercida para o rompimento desses corpos de prova. Também destaque para a massa plástica epóxi. Esse gráfico é a média dos resultados. Ficou um pouco assim. A nossa massa plástica, mesmo com a mesma composição química, ficou com um resultado médio ainda melhor do que a comercial. Um pouco acima, mas ainda melhor. A poliéster com características químicas totalmente diferentes, propriedades diferentes também, ficou com um destaque um pouco maior, né? Esse é o gráfico da pressão. Bom, esse foi o estado do teste de resistência e aderência à tração. Agora a gente vai iniciar os procedimentos para o teste de flexão, resistência e flexão em 3 pontos. Para fazer os corpos de prova, a gente produziu as placas, né? E as placas, fizemos uma placa para cada massa plástica, no caso a sustentável epóxi, a sustentável poliéster no meio, e essa aqui é a sustentável comercial. A poliéster comercial. Aí cortamos, usamos uma cortadeira ali e cortamos com os corpos de prova, que estão para vocês verem, com dimensões entre 10 por 25 por 100 milímetros. Como as medidas não, por mais que é um equipamento grande, então por mais que a gente ajustasse, a gente não conseguia medidas exatas. Então, para ser lançado no sistema, eu precisava de uma média das medidas exatas. Então, a gente media esses corpos de provas, cada corpo de prova desse eram feitos 12 medidas, na parte superior, no meio e embaixo, virava, repetia o processo, colocava na vertical e repetia o processo. 12 medidas, então, para cada corpo de prova. Isso é lançado no sistema e o equipamento calcula essa diferença. Essa é a prensa hidráulica que faz o ensaio de flexão. O material fica apoiado sobre 2 cutelos de reação. Ele fica apoiado aqui. E vem um cutelo de ação, que vai exercendo uma força contínua até o rompimento desse material. Observe-se que nesse corpo de prova rompido aí, a gente observou a presença de vazios no corpo de prova, nos corpos de prova, principalmente na massa comercial e na massa epóxi. Na formulação, a gente observou que a massa plástica epóxi ela ficou um pouco mais consistente, entendeu? Já a massa poliéster ela ficou um pouco mais fluida. Eu não sei se está relacionado com a composição da resina ou se foi na hora da formulação, porque a epóxi, a quantidade de resina é menor para misturar. Não dá para misturar com o catalisador junto, ela já vai endurecendo, né? Então, na hora da mistura ali, a poliéster ficou mais fluida, mais fácil de trabalhar. Inclusive, ela ficou até na poliéster, você consegue observar esses vazios na poliéster, na outra você consegue ver. Porém, na epóxi ele ficou um pouco mais na parte superior, esses vazios você consegue observar mais na parte superior, e ainda também em tamanhos menores e em menores quantidades também. E acho que é uma vantagem. Esses são os números para o teste de flexão em 3 pontos. A massa comercial poliéster ficou com 29,80, com desvio padrão de 1,52. A massa plástica sustentável com a mesma composição química teve um desempenho bem acima, ficou 50, com desvio padrão de 4,13, e a massa epóxi ficou com 4,9, 49,37, com desvio padrão de 1,43.
Os gráficos aí mostram a diferença. Nesse caso aí, as duas massas se comportaram de forma semelhante à nossa produzida. O comportamento da massa plástica também comercial foi bem linear ali. Indica que foram produzidas de forma adequada, né, os corpos de prova. Essa aí é a média de força, da força que foi exercida aí para o rompimento desses corpos de prova. Bom, ao interpretar esse resultado, constatou-se que as massas plásticas dentárias produzidas possuem viabilidade físico-mecânica superior à da massa plástica comercial testada. Isso é um reflexo do forte potencial entre as ligações químicas na junção das partículas minerais e essas resinas testadas. Provou ali esses resultados mostram para a gente que foi eficiente a junção da carga mineral junto às resinas que foram testadas. A massa plástica superior à epóxi, ela se mostrou superior na massa comercial, sendo aproximadamente 65,67% mais resistente à aderência, à resistência à fricção, e necessitou de 34,65% a mais de força para o rompimento, no teste de aderência à atração. Foram resultados positivos para a massa plástica sustentável epóxi comparado com a massa comercial. A massa plástica poliéster também apresentou-se também superior à massa plástica comercial, aproximadamente 67% mais resistente à fricção, que ela teve um desempenho um pouco melhor na fricção até mesmo que a epóxi, e aproximadamente 4,7% mais resistente à aderência à tração. A diferença aí foi um pouco menor, mas ainda assim a massa que nós utilizamos ficou com resultados melhores que a que se vende no mercado. Desta forma, conclui-se, né, que a aglutinação das partículas, como eu disse, do mármore foi uma eficiência, teve uma eficiência nessa junção, tanto usando o sistema de Geva da resina epóxi, um catalisador de TEPA-C, e na poliéster, no sistema ortoperactálica PMEC, que seria o catalisador. Né? Possibilita, sim, a produção da massa plástica usando esses componentes que utilizamos, né? Tem viabilidade técnica e tem viabilidade sustentável, tendo em vista que eu estou tirando o material que seria descartado na natureza e causando impacto ambiental, dando utilidade a esse material, agregando valor também ao material, né? Seria descartado. Diante desse exposto, no âmbito dos resultados, infere o potencial do uso da massa plástica em substituição a essa massa comercial, que é vendida e testada. Então, a gente pode dizer que as massas que nós produzimos deu certo, né? E que ela tem essa viabilidade técnica comparando com essa massa plástica que nós produzimos, né? Que nós testamos. Aí são as referências. E muito obrigado. Eu tenho um videozinho para mostrar para vocês. Dá tempo? Quanto tempo deu aí? Dá. Dá? Dá? Passar um pouquinho, não tem problema não, né? Tem fogo que é melhor. Porque se deixar, tem gente que vai uma hora emburdoada. Você que estava nela? Não. Vou tirar o som, porque eu estava com alguma coisa com ele. Ele mostra aí exatamente o que a gente falou, o que eu falei aqui, né? O início do processo, o casqueiro aí, como foi tirado, e o procedimento aí de manual, quebrando ali fragmentos menores. Eu até usar ele para a primeira apresentação, né? Um processo de diminuição em vírgula. Esse é de porcelana aberto. A porcelana mesmo que vai girando ali, né? Vai no material. Aí sai um pó, tá vendo? Já Quanto tempo tem fim. até virar esse pó? Bom, isso foi rápido.
Foi bem rápido. Ele Num dia você faz isso. faz tranquilo, né? Deve ter demorado umas 2 horas para fazer. Esse já é o pós, já depois da peneira, como ele sai fino, um talco, né? Suja a mão pesando a carga mineral para aproximar. No caso de produzir 1 quilo, né? Para todas as massas que vai ter. Olha a diferença do catalisador da resina para epóxi para poliéster. É um vidro, né, o catalisador. A formulação, essa é uma formulação da massa epóxi. No final a gente vê o aparelho já está com uma certa dificuldade em misturar a carga mineral ali junto à resina. Estou mexendo um pouquinho nele. Essa foi a característica da massa plástica epóxi, sem o catalisador. O catalisador foi aplicado manualmente mesmo nele, a gente misturou ele manual. Como é feito mesmo na construção civil? Vão colocando um pouco de catalisador e vão misturando. Isso é montado na hora, então Sim. imaginava que tem uma lata igual o massa. Esse aí é o bege baniano. Aí, essa aí é o epóxi. Tá vendo como ela já ficou bem mais fluida depois do catalisador? Já foi possível espalhar. Tava ali aquele grude, né? Essa é a comercial que a gente testou, a marca é o Conf. Essa já vem pronta. A massa vem pronta, o catalisador a gente coloca na hora. Também. Coloca o catalisador e inicia o processo de cura, assim, imediatamente. Essa ficou, esse eu também, né? A poliéster, tem até um brilho mais vítreo aí, você consegue observar. Mas já estava seco, estava brilhando daquele jeito ali. O processo dos furos ali, né? Utilizando a furadeira, a broca circular. O furo da broca ali era em média de 5 a 7 milímetros de profundidade. Inicial, foram feitos 6 testes, a gente fez mais alguns buracos caso tivesse algum problema, né? Fixação dos pinos após 24 horas. A gente esperou também secar. Eu esqueci de falar o tempo de cura dessa massa. A gente colocou 96 horas. A recomendação era até um pouco menos, de 72, né? A gente deixou um pouco maior para secar. Esse é o equipamento, solo teste para medir a força utilizada para arrancar. Aí ele vai regulando ele até que ele chegue a 0, né? De força, não está puxando nem um pouco. Aí ele começa a gerar a manivela. Ele conta também quantas voltas deu. Tem um equipamento ali que mede quantas voltas deu. Até que o material se rompe. Box. Essa foi a comercial. Essa foi a poliéster. Ela está seca, ainda está brilhando ainda. Ficou até bonito a placa que a gente fez assim, ficou parecendo um piso, sabe? Esse porcelanato. Agora para o teste de fricção e resistência em 3 pontos. Então, feito 3 placas, uma para cada massa.